Boa tarde, Jatianas. Boa tarde. Bom, hoje a palestra é comigo. Vou apresentar os biomas brasileiros, os biomas aquáticos. Então, começando com essa praia, é lá na Ilha do Cardoso, onde eu fui há anos atrás, passar uns dias lá, é um lugar muito lindo. E agora, o ano retrasado, a gente voltou com a Marisa, quando a gente foi para a Superagui. A água cobre até 71% da superfície da Terra e os continentes 29%. Desse tanto de água, 97% é de água salgada e os outros 2,5% é de água doce. Então aqui está uma representação, né, todo esse tanto é o azul escuro da água salgada e daqueles 2,5%, quase 70% das geleiras, né? E as águas subterrâneas também têm bastante proporção. E 0,2% é os rios e lagos e 0,9% são os outros, o ar da atmosfera, represas, os outros, né? Aqui está uma outra representação, uma porcentagem que eles fizeram diferente, né? Então, águas subterrâneas, os glaciares, que ocupam bastante, rios e lagos e a atmosfera. Então aqui é só uma representaçãozinha assim de introdução do estado físico da água, né? Passa do gelo para o líquido, na fusão, daí para evaporação e assim ela faz o ciclo. E aqui na natureza como funciona? Então ela tem a precipitação, vai ou para lago, que está ali do ladinho, ou ela se infiltra na terra. Daí vai para evaporação, transpiração e assim vai todo o ciclo, né? E aqui está uma outra representação também, aqui está um pouquinho mais completo do armazenamento, aí já envolve as geleiras, né? Corre a precipitação, e então todo aqui armazenamento da água subterrânea, evaporação, então é uma outra representação um pouquinho mais completa. Bom, bioma, só para rever alguns conceitos, né? É um grande espaço geográfico ou conjunto de ecossistemas que abriga diversas plantas e animais que interagem entre si e com o ambiente com características semelhantes e influenciados pelo clima, água, solo e relevo, que estão relacionados com a diversidade de seus ecossistemas. E o ecossistema, o que é? Já está mais confinado, né? É um sistema ecológico onde há interação entre os seres vivos que vivem em um determinado espaço e o ambiente físico que os rodeia. Não é possível saber exatamente onde um ecossistema termina e outro começa. E essa faixa de transição se chama ecótono. Então, e a variedade de espécies no ecótono é maior em cada um dos ecossistemas isolados. Uma comunidade de seres vivos como plantas, animais e bactérias e o meio físico onde se encontram é o que se constitui um ecossistema. E além de eles se relacionarem com o meio ambiente, eles se relacionam entre si também. Então aqui é a representação esse ambiente ecótono. Então aqui é o bioma Amazônia, no meio tem o ecossistema, o bioma aquático, que seria o rio. Aqui no Pantanal também é a mesma coisa, então está toda aquela mata que fica na água e os animais, isso na época cheia, eu acho, né? Os flamingos ali. E já é o bioma da Mata Atlântica. Essa cachoeira preciosa, para quem foi agora a última vez para Superagui, é naquela reserva Sebuí. Não sei se quem foi se lembra. Aqui é o nosso rio Mundiapara, também na Mata Atlântica. Aqui já está no bioma Pampa. Aqui é a Lagoa dos Patos. E aqui já é o Oceano Atlântico.
já é uma característica bem diferente. Então a gente já viu com a Karen e com a Bel esses biomas brasileiros, né, que depois a Bel vai mostrar os mundiais. Só que a área marítima do Brasil é tão grande que o IBGE incorporou o sistema costeiro marinho em 2019 como um bioma. Então, ele possui 7.367 quilômetros em linha contínua, ou 9.000 e pouco, contando os recortes geográficos, né, que são baías, golfos, ilhas. Essa foto não é minha, é lá da Ilha Grande no Rio. Então, é totalmente banhada pelo Oceano Atlântico. A costa brasileira é formada por diferentes paisagens: dunas, costões rochosos, manguezais, ilhas, baías, estuários, falésias, e fora a variedade de animais e vegetais. E uma coisa também, a costa brasileira não possui mares, como a gente vai ver posteriormente. Então, os biomas aquáticos abrangem pântanos, lagos, lagoas, mangues, estuários, rios, riachos, córregos, mares, geleiras, lençóis freáticos, fiordes, entre outros. E eles estão diretamente ligados ao solo e aos biomas terrestres. E eles são classificados conforme as características, né? Temperatura, salinidade, profundidade, incidência de raios solares é bem importante. Aqui eu vou dar uma quebrada, porque isso daí serve tanto para o bioma de água doce como para o bioma marítimo. Então, os produtores são os seres vivos que fabricam o seu próprio alimento através da fotossíntese. Eles são chamados de autótrofos, porque não precisam se alimentar de outros organismos, né? Ele é o principal produtor dos ambientes aquáticos, é o nível mais básico da cadeia alimentar. Os consumidores, eles já precisam consumir, não fabricam o próprio alimento, daí eles já precisam consumir outros organismos, então são os seres heterotrófitos. Eles se dividem nos consumidores primários, que são os herbívoros, os secundários, que são os carnívoros, e tem nessa classe dos primários e secundários tem os onívoros, que vem do latim, né? Vocês estão vendo também. São os que comem de tudo. Nós e as galinhas. Nós e as galinhas e o urso. Um exemplo bem clássico é o urso, que come de tudo, né? E tem os consumidores terciários, que são aqueles mais, né, os poderosos, né? São os de grande porte e os predadores, tipo tubarão, os tigres, né? Orca. E tem, nessa classe, tem os detritívoros, que são os que se alimentam dos restos mortais, né? Tipo os abustres, minhocas, urubus, moscas, camarões. Também. Melhor não comentar. E daí tem os decompositores também, que eles se alimentam esse também é uma classe muito importante, são os que se alimentam da matéria em decomposição, né, para obter energia, e eles são importantes porque eles contribuem com a reciclagem da matéria orgânica. Então, eles são importantes no ciclo alimentar, porque depois eles liberam, depois mais tarde. Bom, os fungos, bactérias e alguns protozoários são exemplos de compositores. E ali está a representação de todo o ciclo, né? E a classificação quanto à locomoção, que também tanto faz para o bioma de água doce como marítimo. Então, essa primeira classe, o plâncton, é super importante, onde estão eles dividem o fitoplâncton e o zooplâncton, o nécton e os bentos.
Eu vi bentos e vi bentos. Então, eu não sei, uma hora aparece um, outra hora aparece outro. Então, o plâncton, ele fica ao sabor da correnteza, da onda, ele não tem mobilidade própria. Os néctons, eles nadam por tudo, tipo os peixes, tartarugas, polvo, vão por tudo. E os bentos são os que ficam no solo, no assoalho aquático. Então, eles ou não se movimentam, ou se movimentam muito pouco, né? No caso do caranguejo, tipo conchinha ali, as algas, as plantinhas, os corais também. Então, aqui está uma representação do plâncton. Aqui está tudo, né? O que a baleia come. O que a baleia Cada vez come. mais. Então, o plâncton vem do grego plânctos, que deriva a vaguear. Então, é um conjunto de organismos aquáticos, tanto vegetais como animais, e que eles não têm capacidade de locomoção, flutuam na água doce ou salgada, e eles são mais abundantes até 200, aproximadamente. Essas duas cobrinhas é uma representação matemática de aproximadamente. Então, aproximadamente 200 metros, porque é até onde bate a luz. Então, daí eles têm condição de fazer a fotossíntese. E encontra-se na cadeia alimentar dos biomas aquáticos, procedem de alimentação de organismos maiores. Inclusive os cetáceos, né, do qual fazem parte a baleia jubarte, a baleia azul, a baleia franca e outros como o tubarão-baleia e a raia-jamanta. Então, eles se dividem no fitoplâncton e no zooplâncton. Aqui está a representação do fitoplâncton. Então, o fitoplâncton é composto por microalgas unicelulares microscópicas ou as cianobactérias ou algas azuis. Então, eles são os produtores primários de toda a cadeia alimentar do bioma aquático. Isso é importante, eles produzem sua própria energia usando a luz solar para separar o dióxido de carbono em moléculas de carbono e moléculas de oxigênio. Isso é chamado de fotossíntese. E eles usam o carbono para se desenvolver e eles liberam o oxigênio. Aí é que dá a importância do fitoplâncton. Eles são responsáveis pela produção de cerca de 80% de oxigênio da atmosfera. Não é a floresta amazônica, não. Não, depois eu comento, que também é super importante. Mas não é essa não. O zooplâncton, que do mesmo plâncton também, tem zoom animal. Então, ele atua como um elo entre os produtores, os organismos produtores, que é o fitoplâncton, e os níveis mais superiores, que é da cadeia alimentar. Eles são consumidores primários dos ambientes aquáticos e, por sua vez, eles servem de alimentos para outros organismos maiores, como protozoários, vermes, larvas de peixes e pequenos crustáceos, que compõem o zooplâncton. E eles são divididos em duas categorias. O plâncton, que ele passa todo o ciclo de vida aí nesse ambiente, e o meroplâncton, que é o ciclo de vida inicial, por exemplo, as larvas de peixes. É temporário a permanência deles nesse meio. Aqui, o crio não é um animal, o crio é um nome coletivo dado a esses animais invertebrados que são semelhantes ao camarão. E eles são importantes organismos do zooplâncton, especialmente porque servem de alimento a baleias, jamantas, tubarões-baleias e pinguins, porque embora o pinguim seja uma ave, ele é do meio aquático também. Então aqui os néctons, né? Que são os animais que eles nadam livremente pelo oceano, pelo rio, né? Eu coloquei o golfinho, a tartaruga e esse pinguim, ela da Patagônia. Esse pinguim é uma fotoninha.
que ele estava olhando para mim. Ele fez assim para você? Daí eu coloquei também a beluga, que eu simpatizo tanto com a beluga, e esse daí, a outra lá é a baleia piloto, e ela se chama piloto porque nas migrações, acho que é a única baleia que faz isso, elas vão migrando em cardumes, assim, cardumes não digo, mas um grupo, né? E vai uma na frente, liderando. Por isso que é baleia piloto. Legal. Daí tem os bentos, né, que eles vivem no fundo do meio aquático, né, em contato com o substrato, e eles deslocam-se, né, ou vivem fixo ou deslocam um pouco. Na linguagem de biologia, os que vivem fixos são os sésseis. E eles são os caranguejos, vermes, algas, corais, esponjas, né? Então, por exemplo, os fixos, ostras, esponjas e algas, e os móveis, estrela do mar, caramujos, etc. Então, aqui, o fundo do mar, né, com uma estrela, da estrela do mar, e uma lagosta. É isso. Então, agora, iniciando propriamente dito no bioma de água doce. De água doce porque a salinidade ela é menor ou igual a 0,5 gramas por litro. Então, são formados por água de chuva, corredeiras, riachos, lagos, né? Tem grande variedade de plantas aquáticas, onde vive também peixes, répteis, aracnídeos, insetos, crustáceos, jacarés, tudo, né? Golfinhos, lontras. Aí também é uma foto da Amazônia. E aqui é um mapa que assim, dá uma ideia da representação de quanto o Brasil é rico em rios, em água doce em geral, né? Então ele é o grande manancial do mundo, ele possui 13,7% de toda a água doce e 20% das águas subterrâneas. Então, ele é chamado de o país das águas. Todo mundo de olho por causa disso. Então, como vocês viram lá, os glaciares e as geleiras ocupam um grande espaço, né, na água doce. Então, vamos dar atenção para a geleira, né? Ela é uma grande espessa massa de gelo formada em camadas sucessivas de neve compactada e recristalizada, o que dá origem a grandes blocos de gelo. Ela foi formada durante um longo período, podendo levar até 30 mil anos para se constituir, e ele é mais comum onde ocorrem acúmulos de neve, e o processo de degelo ele é menor do que a precipitação da neve. Então, por isso que está sempre formando. E o Parque Nacional dos Glaciares, onde fica o Perito Moreno, localiza-se na região da Patagônia, né? E ele foi criado em 1987 e ele foi batizado de Los Glaciares porque ele contém inúmeros glaciares. E em 81 ele passou a integrar a lista do patrimônio mundial da Unesco. Acho que não estou usando esse negócio. Essa é uma foto minha também. É lá do Perito Moreno, quando a gente foi para a Patagônia com a Marisa. Muito linda, né? Bonita a vegetação lá atrás. Vocês viram a vegetação lá atrás? Que tem uma floresta lá atrás? É um contraste, né? Muito, e o céu estava muito azul também. Aqui é exatamente sobre o Perito Moreno que a gente foi fazer uma caminhada sobre ele, né? Com aqueles sapatos que tem aqueles pregos, né? Para poder. Então, essa luz assim é fantástica, essa cor. E por que o azulado
É porque é uma questão da incidência do sol nas partículas da água que dão essa cor. E é fantástica, assim, ao vivo, um azul forte, sabe? Tem o sonzinho da neve derretendo. É muito lindo. É muito interessante. Daí, mais um pouco de alguns conceitos, assim, só para a gente voltar, né, a reintroduzir. Então, o rio é um curso de água que ele se desloca de um ponto mais elevado para partes mais baixas e ele vai recebendo as águas dos afluentes, né, até desaguar ou no mar ou em algum lago. A foz é onde o rio deságua no oceano, mar ou lago. É o ponto de encontro entre as águas doces do rio e salgadas do mar. Ele é formado geralmente por um delta, que ele se abre em várias vertentes, né? E o acúmulo de sedimentos na foz o delta forma por causa do acúmulo que vai formando os canais. O estuário é a entrada da água do mar na costa. Então, onde ficam as águas salobras, né? Ele se mistura com a água salgada do mar e é um sistema muito dinâmico por causa das marés, vento e a própria movimentação do solo, sofre a influência das marés e ele tem uma grande variedade de habitats, incluindo pântanos, mangues e lodaçais. Então, aí é uma área muito rica também em diversidade biológica. Lagoas é um pequeno lago. Ele é formado por uma depressão de pequena extensão e profundidade, e ela pode ser de água doce ou salgada. E a laguna, ela localiza-se na borda litorânea de uma depressão, em contato com a água salgada, então ela comunica-se com o mar através de canais. Então, a Lagoa dos Patos não é uma lagoa, na verdade a Lagoa dos Patos é uma laguna. E aqui uma gravura da característica dos rios, né, que nascem em partes mais altas, vai recebendo água dos afluentes, tem o leito principal. Essa área de várzea é a área alagada, é uma área de grande produtividade também. Meandros são essas curvinhas, né, e na foz que forma esse delta. Ele está desaguando ou no lago ou no oceano. Então, os lagos são águas continentais, armazenadas em depressões, e eles podem ser formados a partir da chuva de nascentes, de outros rios que desaguam, e eles podem ser desses tipos todos, tectônicos, vulcânicos, glaciares, fluviais, residuais, litorâneos, água doce, salgada e artificiais, como é aquele de Paraná, né? Então, a divisão dos lagos e lagoas é assim: tem a zona alagada, que é a parte mais próxima da margem, onde tem diversas plantas aquáticas, enraizadas ou flutuantes, é onde ocorre mais fotossíntese e onde ficam os peixes, moluscos, anfíbios, os artrópodes, que são os aracnídeos, insetos e crustáceos. A zona limnética, ela é mais para dentro, ela recebe a luz solar, então ocorre a fotossíntese, e ele daí é habitado pelos plânctons e os néctons. E a zona profunda praticamente não tem luz ou não tem luz, então onde se deposita a matéria orgânica produzida pelas zonas superiores, e onde é representada também pelos organismos bentônicos, como bactérias e fungos. Então aqui está a representação também, né, a zona litorânea, a zona limnética e a zona profunda. E nessa parte
Então, nessa partezinha aqui é onde ficam os organismos bentônicos. Aqui dá uma outra representação. Então, a luz solar, né? E aqui os organismos que vivem em volta, né? O besouro, o caracol, a rã, sapo, né? E nessa zona aqui linética é onde ficam aqui o plâncton, aqui a zona bentônica, que é esse marronzinho aqui, que eles ficam sempre em contato, né? E a zona profunda. E essa zona bentônica, ela não precisa necessariamente da luz solar. Geralmente, com a luz solar, é onde tem o maior número. Então, aqui é o Lago Baikal. Ele é considerado o maior lago de água doce da Ásia, mas em volume de água, ele é o maior do mundo. E eu coloquei esse lago por ele ser um dos mais antigos do mundo. Ele tem 25 milhões de anos e ele é o mais profundo da Terra. Tem 1.680 metros. É bastante fundo. Aqui é o Lago Grey, também esse daqui era quando estava na Patagônia. Ele é alimentado por geleiras e ela fica no Parque Nacional de Torres del Paine. E esses blocos de gelo, quando estão nas geleiras, quando eles entram em contato com a água do oceano, que os blocos vão eles vão se separando da grande geleira. E daí eles caem no mar, não sei se alguém já viu. É um bagulho espetacular, né? Um bagulhão enorme. E aqui é um outro lago, lá também em Torres del Paine, só que esse é alimentado por esse lago, Nordenskjold. E também recebe águas de um outro lago também. Essa é uma lagoa, é a maior lagoa do Brasil. Juparanã significa em tupi mar de água doce. Fica lá em Milhares, no Espírito Santo. Essa foto é da internet. E aqui é o nosso. É a Lagoa Azul. Campo Mármore. A pedreira. É o Lago da Pedreira. Uma pedreira que ela fazia um tio, por sinal. Pois é, então. Ele era a extração do calcário. E daí, quando eles chegaram no ponto, e era uma ajuda antigamente. E quando eles chegaram no ponto, começou a encher, eles não puderam mais tirar o calcário. Bem feito para eles, porque eles roubaram meu tio. Deram uma porcaria de dinheiro para ele, uns carros velhos, e o coitado aceitou e ó. A explicação também que eu vi da água é que uma dinamite alcançou um lençol freático. Então, assim, a água fez um buraquinho, a água vai subindo. O único problema é que estão julgando tudo para ter lixa. Não tem ninguém para cercar e cuidar um pouco disso. É completamente na frente. Inclusive, ali, Parque Ecológico Campo Mármore, não é que faltou eles colocaram de propósito para remeter a um lugar mágico. Então, não é assim mesmo lá. Daí eu aproveitei porque esse é uma outra característica do bioma aquático que ocorre muito aqui no Brasil, que é o igarapé, que ele significa caminho de canoa. Né? Então é um pequeno rio navegável, então ele geralmente é fluente de rios maiores e ele é utilizado para navegação só que com pequenos barcos. E eles são responsáveis pela conexão entre ambientes terrestres e aquáticos, com uma espécie de divisória entre ilhas e terra firme. Eles têm pouca profundidade e eles correm praticamente no meio da mata, e possuem águas escuras por causa da decomposição, né, da matéria orgânica. E por causa da sonoridade também tem os igapós, que em Tupi-Guarani é raiz de água. Também é bem típico da Amazônia, é vegetação típica da Amazônia,
que vive em águas inundadas. É a mata que cresce dentro da água. A vegetação geralmente é baixa, formada por arbustos, cipós e musgos. A maioria são hidrófilas, que sobrevivem permanentemente na água, como a Vitória Régia. E orquídeas e bromelias, até por causa do clima, né? Elas são muito frequentes nessa flora. Eu achei até um certo paralelo com os mangues, por causa das plantas, né? Hidrófilas. É um mangue de água doce. Digamos que seria um mangue de água doce, só que é navegável. Exatamente. Beleza. Oi. Os igarapés sofrem influência na Amazônia das marés. Das marés. É porque na Amazônia também, né? Tem o Daí era inverno navegável conforme horário. E também da estação, né? Da estação da cheia. E essa foto é de um igarapé, também lá na Amazônia. Eu não vou colocar, dizer quais fotos são minhas, não vai ficar chato. Mas... Pode dizer. É que as fotos da Denise vão sair na revista. As que não são dela não vão sair. Assim, é uma oportunidade, né? Então aqui são as plantas. Essa é tua mesmo, porque eu sei não. Pode dizer. Essas, que nem a Vitória Régia, né? É uma planta hidrófila que vive permanentemente dentro da água. E esse é um conceito também importante nos biomas de água doce. Os sistemas fluentes, que têm movimento, correnteza e direção, eles são, como os riachos, ribeirões, eles são chamados de ecossistemas lóticos. Então, como aqui no Rio Amazonas, né, o Rio Solimões e o Negro, aqui lá no Rio Perroe, então esse é o Paine, e aquele pontinho azul ali. Não, é a Chile, lembra da Chile e Prudência? Sim. A Pauta lembra? A Pauta foi junto. Então, aquele pontinho azul é a Chile. É a Chile. Tá bom para ver o tamanho, né? A foto é tua. Essa foto é minha. Então, e os estacionários que têm água parada ou muito pouca movimentação, né, como lagos, pântanos, são lênticos. Então é fácil de gravar, né? De fazer a associação. E eles são muito ricos em plânctons. Então, aqui dispensa a apresentação. Sim. É a nossa querida faxinal. E aqui é a faxinal também em outra ocasião. Esse daqui, eu coloquei a lua misteriosa porque eu achei bem interessante. Ela fica em Bonito, não sei se alguém conhece. Ela impressiona por sua incrível transparência e pelos diferentes tons de azul. Então, essa transparência é por causa das rochas calcárias que sedimentam as impurezas. Aquela foto lá. É uma barrilha natural. A pessoa flutuando lá na água. Ali então é uma foto de cima para baixo, da pessoa boiando. E aqui, e esses pontinhos aqui são boias. Daí eu nos próximos slides, daí eu já mostro a representação. Então, essas boias, elas ficam aqui, que é o poço A e o poço B. Aqui no meio fica essa rocha. E então a pessoa, dá para fazer flutuação por aqui. Quem tem curso de mergulho, que não sabe ainda, não tem muita experiência, vai até, se não me engano, 8 metros, depois até 26, e tem os que vão e atravessam tudo e vão dar no outro poço, né? É interessante, eu pus porque, a visibilidade é aproximadamente 40 metros, mas eu encontrei visibilidades maiores. E isso também vai dependendo da época. Sim, da chuva. Quando tem muita chuva, daí diminui.
Antes, ele era chamado de Capão Assombrado. Isso porque lá, por 1930, era uma fazenda particular. Daí estava lá o peão procurando o gado e ele ouvia vozes como pessoas que estivessem conversando. Daí ele descia até o capão, olhava, não via ninguém, chamava, ninguém respondia. Daí ficou Capão Assombrado, por causa disso, né? Eles achavam que era, né? E ficou por um bom tempo. Mais tarde, eles descobriram que é um urubu, porque na época do acasalamento, ele emite alguns sons que, por causa do eco, também quem estava lá em cima achava que eram pessoas conversando. Então, daí descobriram o motivo do vozerio lá no Capão Assombrado. Mas em 92, um grupo chamado Banduí, que é um grupo de pesquisadores mergulhadores, eles estavam lá na Serra da Botoquena pesquisando e souberam dessa lagoa e foram ver. Daí eles desceram até 80 metros e não acharam o fundo. Daí o nome mudou lá de Capão Assombrado para Lagoa Misteriosa. Daí, em 98, esse cara aqui, o Gilberto Menezes, ele foi com um material mais apropriado, assim, né? E ele desceu até 220 metros e não encontrou o fundo. Então, é bem sinistro. O que me surgiu agora na cabeça? E a lagoa lá na Sibéria? Quem que descobriu que tem rio e não sei quantos metros? Ai, daí eu não sei. Não, no Baikal. Tem aparelhos que conseguem, né? Esse daí eu descobri por causa de um programa que tem, acho que no GNT, mergulhando. E eu achei bem interessante. E tem outra. Aqui, essa não é uma lagoa. Na realidade, é uma gruta. É uma gruta inundada. É um cenote. Não é tipo um cenote. Esqueci de colocar o cenote. Eu perguntei da Gabriela, esqueci, eu ia falar sobre o cenote também. É como se fosse. Eu acho que é tão difícil de descobrir a profundidade, né? Sim. Porque ela é todo irregular, cheio, né? é relativamente estreito, não é estreito, mas é muito mais do que aquele lago lá, né? Que a Sibéria, que é extenso. Então, esse da Sibéria ali, né? É mais... Agora, o cenote, ele é muito comum na América Central, né? Tanto que os maias, né? Sim. Que usavam para... Enterros, né? Os enterros deles. Para os rituais deles, né? Então, eles usavam um cenote para os rituais, outro cenote para se banhar, para utilizar água. Mas nesse caso específico é uma gruta e eu vi um programa Lugares Secretos para Nadar, que tem bem parecido também na Flórida, onde os mergulhadores que querem avançar no nível superior, eles fazem o batismo nessa lagoa. Eu não lembro o nome da lagoa, mas tem essa característica também, que eles não sabem a profundidade. Que na realidade é uma gruta. Eu só confirmei que meu jeito de trabalhar com essas coisas é batímetro, né? O que mede a profundidade. É Mas com acho que batímetro. pela irregularidade, talvez, Eles não do local, conseguem. que necessita de fazer o levantamento, mas existe um instrumento sem a necessidade de mergulhar. Sem a necessidade de mergulhar, porque até... Mas acho que em função da irregularidade, então, não houve a intenção de fazer um porque o problema da profundidade é a pressão, né? Exato. Ficou as rochas estão ali ainda, a pressão é maior ainda. Porque na lagoa aberta, né? No caso daquela da Sibéria, tem só água, né? Não tem Quer dizer, imagino que seja, não sabe como é que é o fundo daquela lagoa, né? Mas deve ser alguma coisa mais espraiada. Eu não pesquisei mais a fundo, mas eles devem já ter pesquisado bastante. Antes de entrar no bioma de água aquática, eu quis passar rapidamente pelo manguezal, porque é um bioma de transição entre o terrestre e o aquático, né? Então, a zona costeira dos 17 estados litorâneos do Brasil, 7.408 são de mangues, são ocupados por mangues, e eles vivem em contato direto com o Oceano Atlântico, por isso que não tem mares aqui no Brasil. Daí, indo, Fernando de Noronha
E esses mangues, eles vão desde o Oiapoque, Mauá, até a Laguna. Daí depois da Laguna já não tem, lembro que eu mostrei ali, daí já está entrando no Pampa, no bioma Pampa, que já é características bem diferentes. Porque os manguezal, eles são de regiões tropicais e subtropicais. Então daí vai até, no nosso caso aqui, ele vai até Laguna, em Santa Catarina. E em Fernando de Noronha é o único manguezal essencialmente oceânico, porque é uma ilha, né? Aqui do Atlântico Sul. Então, só o Rio Grande do Sul que não registra a presença de vegetação típica de manguezal. Eles não têm caranguejo? Aqui tem, mas é um outro, talvez. Aqui é um mangue do nosso litoral, essa foto. Aqui é outro mangue. Esse daí é quando a gente estava indo para Sibuí. Então, olha a característica bem forte das raízes. Aqui das raízes aéreas é uma característica bem forte da vegetação de mangues. E aqui os habitantes, né? No caso aqui, não está muito claro, mas é um caranguejinho subindo aqui. Laranjadinho vermelho, né? Que está aqui por causa da... Aqui o colhereiro, que também vive bastante nos mangues. Aqui é o sovuco, né? Eu sei que é isso. Sovuco, alguma coisa assim. Ele olhou para mim e eu curti. Ele olhou e fez. Essa é uma garça. Também. Essa vaca de coroa. Eu não lembro. Como é que é o nome, Valda? Não foi a Neuci que falou? A Neuci. Essa vaca de coroa. Alguma coisa assim. Então, o Brasil está em terceiro lugar entre os países com maiores áreas de manguezais. Ele só perde para a Índia e para a Indonésia. Daí também eu coloquei a restinga, porque a restinga também é um ecossistema de transição, só que ele é mais seco e arenoso. E também a restinga ela é responsável pelo processo de fixação e proteção das dunas e determinadas espécies da fauna e da flora. Por isso que o pessoal fica doido, 2 anos atrás, né, quando estavam querendo mexer nas nossas restingas. É um prejuízo bem... Aqui, então, uma característica forte da restinga é isso. Ela acompanha toda a área costeira. Aqui é na Ilha do Cardoso também. Então, e aqui, aqui essa Ilha do Cardoso é um lugar preservado. Então, por isso que ela tem condição de ficar contínua. E aqui estão algumas plantinhas típicas da restinga, né? A tipuxina, perpétua do mato, cruz de malta e essa aqui dentro, que é uma orquídea, a orquídea da praia. Linda, ela ficou, bem Também te olhou, né? Essa também me olhou. E ela, assim, ela está fixada na areia mesmo. Na areia. Bom, agora entrando no bioma de água marinha que se chama talassociclo. Talassociclo vem do grego talasso, tem uma deusa, alguma coisa assim, talasso. Então a salinidade média já vai a 35 gramas por litro. O Oceano Atlântico ele é mais salgado, ele vai a 37 a 38 gramas por litro. E, então, o oceano é uma grande massa de água salgada, né, que ocupa a maior parte da área da Terra.
são extensos e profundos, são mais extensos e profundos que os mares. E é contado como 7, né? Pacífico Norte, Pacífico Sul, Atlântico Norte, Atlântico Sul, o Índico, o Ártico e o Antártico. São os 7 grandes oceanos. E, segundo essa Organização Hidrográfica Internacional, existem 100 mares no mundo, incluindo golfos e baías. E os mares, eles se classificam em abertos, que eles são totalmente ligados ao oceano, tipo o Mar do Caribe, o Mar da China, ou são mares fechados, como o Mar Morto e o Mar Cáspio, que na realidade eles são considerados grandes lagos, mas pela extensão eles são chamados de mares. E os mares interiores, né, eles se comunicam por estreitos com os oceanos, como o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho e o Mar Negro. O Mar Negro se comunica com o Mar Mediterrâneo, eu não lembro do canal, e daí o Mar Mediterrâneo se comunica com o Oceano Atlântico. Daí aqui também tem uma representação. Bom, aqui está o Mar Mediterrâneo, ali o Mar Cáspio, que é considerado o maior do mundo, e aqui o Mar Negro, e o Mar Morto, ele está bem aqui assim, ele é tão pequenininho que não aparece na representação. Está indo embora. E aqui o Mar do Caribe. Né? Só para a gente se localizar no mapa, assim, né? Bacana? Ótimo. Então, aí é o Mar Cáspio. Ele é considerado o maior corpo de água fechada da Terra. Ele tem uma profundidade de 180 metros. A profundidade média é de 180 metros. E a máxima é de 1025. Lembrem que aquele lago da Sibéria tem 1680. Então, é bem mais profundo, bem mais profundo que aquele de água doce. Não, acho que é em Porto Alegre. A mais. Daí, aqui eu coloquei o Mar Morto porque a característica dele, né, é diferente, né? Ele tem, enquanto os outros têm média de 35 gramas de salinidade por litro d'água, ele tem 340. Então, ele é muito salgado. Ele está no Oriente Médio. E Mar Morto porque não tem vida, né? Nenhuma vida consegue se sustentar nele. Mas tem a bactéria aqui, a Colarticula ela é o único ser vivo que consegue sobreviver no Mar Morto. Então, ele é um clima bastante seco, né? Por isso que daí ele vai evaporando muito e aumenta a salinidade. E a altitude é uma depressão profunda, 400 metros abaixo do nível do mar. E tem muita exploração dos países, em volta também Jordânia, Israel, né? Indústrias que eles extraem sal, potássio, todos os minerais, né? Cromo, e são utilizados também para medicamentos, agrotóxicos, cosméticos. Então ele tem uma importância muito econômica e é utilizado para o turismo, porque é o turismo religioso. Turismo porque eles querem experimentar aquela, não sei se alguém já foi aqui, a flutuação, né? Você já foi? Então, por causa da salinidade, ninguém afunda, né? Tem fotos do pessoal lendo, assim, não afunda. E o turismo religioso porque está naquela área, né? Israel, Jordânia, tem a sua importância. E tem o turismo medicinal, porque eles acreditam que aqueles ingredientes, sejam, tenham propriedades medicinais, curativas, né? E também pela própria curiosidade, ele já baixou 20 metros. Já
o Mar Morto já baixou 20 metros, então para quem quer conhecer antes de acabar, Antes que se perca. e ele está acabando, e ele sofreu mais ainda porque eu acho que a Jordânia, não sei se só a Jordânia, desviou as águas do Rio Jordão para transpôs o Jordão para irrigação. Então ele está recebendo menos água, porque o Mar Morto é alimentado pelo Rio Jordão. Então ele passou a receber menos água ainda. Vai morrer. Vai morrer. Então aqui eu coloquei essa representação, até porque a Karen sempre está falando para a gente de planície, planalto, né? Então, então aqui está o nível do mar, daí a planície, o planalto, as montanhas, a depressão relativa está acima do nível do mar e a depressão profunda é essa, abaixo do nível do mar. Então é aí que o Mar Morto está. Uma depressão profunda, portanto. Uma depressão bem deprimida. Eu esqueci de falar em relação àquela depressão profunda do Mar Morto, que ele está a 400 metros abaixo da terra. A Holanda, por exemplo, nos Países Baixos, a parte mais baixa da Holanda não chega a 7 metros. Então é bem profundo. E aqui uma outra representação, eu poderia ter aqui, então, está o Oceano Atlântico, o Mediterrâneo, que ele é ligado pelo Atlântico com o Gibraltar, e por sua vez o Negro, ele se liga ao mar Mediterrâneo. E daí eu coloquei o Canal do Suez, poderia ter colocado, por exemplo, o do Panamá, que eu acho que em termos de tecnologia, eu acho que ele é mais, né, assim, mas é só para a questão da localização também. Então esse Canal de Suez ele foi construído lá por 1800 e pouco, foram os ingleses que construíram, porque eles vinham aqui para o Oriente e tinham que dar toda essa volta aqui. Daí eles construíram o canal que diminuiu em quase 50% a navegação. Sem contar que não precisa passar lá embaixo no cabo dos fora isso. Só que esse canal aqui, por alguns anos e várias vezes, esse pessoal é meio esquentadinho dessa área, ele ficou fechado, né? E ainda ontem, passou uma reportagem na Band sobre o Gibraltar. Passou sobre o Gibraltar, que por uma decisão da ONU tem livre passagem para qualquer navio de qualquer nacionalidade. Mas, porque poderia existir uma ponte neste local, porque são apenas 13 quilômetros de distância. Mas é Espanha, é no território da Espanha, com posse da Inglaterra, do lado europeu, e do lado de cá é Marrocos. Então, melhor não. É um pouco complexo. A Inglaterra ainda domina muita coisa. Já foi cogitado de transpor a água do Mar Vermelho pro Mar Morto, que está bem aqui. Até por uma questão política, uma questão de boa vizinhança, assim. Só que além de ser extremamente caro, bombear a água, na realidade, para o Mar Morto, tem a questão ambiental, né? Que seria um baque muito grande na questão ambiental, transpor, fazer a transporte de águas. Economicamente, eles não devem ter. Economicamente, estragam tudo da vida. Pois é. E se romper, como já vimos aqui, transposição de São Francisco, vai romper uma adutora de água salgada, passeando por locais produtivos. Perigoso. É perigoso. E daí, a classificação quanto à profundidade vertical. Então, é a zona litoral ou de marés e é a região das praias.
Essa classificação ela é mais voltada para a zona marítima, de oceanos e mares. A zona nerítica, que é a região do mar que fica sobre a plataforma continental, ao lado das praias, né? Ela vai até 200 metros de profundidade e tem a luz solar, então tem fotossíntese, então ela é rica em plâncton e cardumes de peixes. E tem a zona batial, ou oceânica, que vai de 200 a 2.000 metros, não tem luz. No meio aqui tem outras separações. Só que como a nossa intenção não é se aprofundar, é só uma apresentação, então essas são as principais. Porque existem as intermediárias. Então, a zona abissal, ela é a região mais profunda dos oceanos, né, onde não chega a luz. Abaixo, ela é considerada abissal abaixo de 2.000 metros. E é uma região extremamente grande e desconhecida da Terra. Ela cobre 60% da superfície da Terra e é muito pouco explorada. E os peixes abissais, eles têm estratégias diferenciadas para sobreviver, porque como não tem luz, tem pouca alimentação, não enxergam, ou a visão é muito pouca, então eles têm um jeito diferente de viver. Bom, aqui, não sei se vocês conseguem ler, para eu não ficar lendo. Denise, eu acho uma coisa bem interessante aí, que aquela Fossa Mariana, que é a maior do Oceano Pacífico, 11.000 metros quadrados. 11.000 metros. Interessante que é 11.000 metros de profundidade e o Everest, que é o pico mais 8.000, né? 8.000. Ela é mais funda do que o Everest alto. Mas o que eu li é que as Fossas Marianas já não são as mais profundas. A NASA descobriu uma mais profunda que não tem nome ainda. E por que a NASA? Não que ela se dedica ao espaço, mas é que como em Marte tem alguns ambientes que são um pouco semelhantes, a NASA pesquisa aqui na Terra para depois aplicar os conhecimentos no espaço. E então isso é uma certa, não digo mágoa, mas assim, os cientistas eles ficam um pouco chateados que existe muito pouca pesquisa em cima dos oceanos, sobre os oceanos. Então eles falam que se conhece muito mais sobre sobre o espaço, sobre o relevo, as coisas da Lua, de Marte, do que a própria Terra. Mas aqui tem um diferencial. Aqui a dificuldade que é bem mais frio, né, à medida que vai aprofundando, é muito mais frio, sem luz, mas é principalmente a questão da pressão que pega. Isso é que, na realidade, tanto que tem um robô, o senhorino robô, acho que não lembro o nome dele agora, ele é simples. Não é Pegasus? Não é o Pegasus, é o Orfeu. Ele simplesmente implodiu. Quando eles estavam fazendo por causa da pressão. Daí eles construíram um mais leve, mais menor, né, para fazer, que é muito interessante. Eu ouvi uma palestra do Sebastião Salgado, lançar um livro aqui em Curitiba, acho que foi a última vez que ele esteve aqui, e foi uma coisa absurda de uma pessoa contando coisas da sua vida, de chegar em lugares que nunca nenhum homem tinha chegado antes. Ele chegar lá para fotografar, para isso, para aquilo. Deve ser emocionante, né? Então, ele passou por situações assim, enfim, é muita coisa que ele contou, sabe? A gente ficou horas na fila esperando para entrar. Eu lembro quando eles né? Então, e ele falando que chegou um ponto da vida dele que ele tinha feito tanta coisa, que ele começou a ficar doente, sabe? Começou a ficar depressivo, doente, e o médico amigo dele falou assim: você pare, senão você vai morrer.
se você continuar nessa forma com que você está se entregando à natureza, né? E falou, e aconselhou, daí ele deu um tempo, né? Aí ele melhorou, daí ele voltou novamente. Né? Então, porque a natureza é uma coisa assim, imagina você passar horas, mais de 2 dias observando um animal, sabe? Você deitado no chão para fotografar ele. Mas daí é que a gente vê esses documentários assim que a gente não entende como que foram feitos, é tão maravilhosos, né? Então, essa observação da natureza, de lugares que nunca ninguém tinha ido, né? É uma coisa assim que eles não têm palavras para explicar. Tanto é que ele acabou ficando doente de ver tudo aquilo. É que eu acho que muita estrutura emocional também. É, porque mexe muito com o interior, só você ali, você e aquela natureza toda. E por falar em pessoa assim, mais em destaque, o diretor de cinema Cameron, ele foi o único que desceu até as Fossas Marianas e ele filmou, foi a pessoa que até agora foi a que ficou mais tempo observando e observou muitas espécies diferentes, inclusive também o que os cientistas falam, os pesquisadores que mergulham, os pesquisadores mergulhadores, eles todo dia estão descobrindo espécies diferentes. Então, é um ambiente muito, muito rico. Mas é bom que eles não especulem muito, senão a gente já vai estragar. Não tem tecnologia. Deixa sem saber. Deixa sem saber para ver se sobra alguma coisa. Tecnologia Então, aqui está outra representação. Varia essa questão de metragem, mas a gente tem uma ideia, né? Então, a zona pelágico é um termo que se refere a mar. Acho que vem do grego, também não lembro. Daí tem a zona, a gente passou pela zona do litoral, Nerite, Cabachal. Daí tem a zona abissal, que fica entre 2.000 e 5.000 metros. E daí tem a zona radal, que é abaixo de 5.000 metros, né? Ali está até 11.000 metros, mas com certeza é maior. Que aí é que estão as Fossas Marianas, né? E essa outra que não tem nome aí. E onde que está o petróleo? Ele está incrustado. Não é não, normalmente é na plataforma continental que fazem as. Mas não é uma jazida? Não é uma jazida flutuante, tá? No solo, no fundo do oceano. É porque o processo da transformação também, né? Isso. Só que muito lento, então ele está lá. Ele está lá. Por isso que acham. Agora, o problema é que tem também as reservas de gás metano. Também. Que é essas que de vez em quando. E aí pega fogo naturalmente em cima d'água. É assim como tem nos campos. Isso. Fogo fato. Daí tem uma outra classificação. Eu pus horizontal, porque não é vertical, é mais assim, que é a zona bentônica, né? Que é esse roxinho aqui, que é onde ficam os caranguejos, assim. Que eles se fixam e se alimentam e vivem ali. E a zona pelágica, que é essa parte toda aqui, que é do mar aberto, né? Após a plataforma continental, essa zona pelágica, resumindo, é o mar aberto. Daí, aqui estão alguns seres do mundo abissal. Então, tem o lambaril, eles são muito feinhos, coitadinhos, mas eles nem precisam ser, porque eles quase não se veem. Não carece de bonitar muito. Tá certo. É verdade. E eles acham que são lindos. Chegar lá e tem que ter uma luz poderosa para você conseguir a corda, né? O peixe de água é muito parecido com o lambaril, que tem isso aqui, serve de isca, né? Ele acende
A característica é o olho grande, um bocão com dentões, porque eles muitas vezes pegam presas maiores do que eles, inclusive até chegam a morrer por causa disso, porque daí eles não conseguem. Da indigestão. Tem o peixe-bota que está falando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É bem tipo um desenho animado, né? Um personagem qualquer de desenho animado. Ele foi do filme Procurando Nemo, né? O pessoal comenta muito. Daí tem o tubarão muito feinho. E tem o verme de Pompeia. Aqui, esse verme está grande, mas ela é pequenininha. E ela se fixa nas paredes vulcânicas do fundo do mar. Então, diz que ela aguenta temperaturas até 80 graus centígrados. Então, mas ela é, assim, diferente. E daí, a classificação quanto à luminosidade. Então, tem a zona fótica, que vai até 200 metros, que tem a incidência de luz do Sol. A zona eufótica é direto, ela vai até 100 metros, acho que onde estão os corais. E a disfótica, daí a luz já fica mais difusa, que fica entre 100 e 200 metros. E a afótica é onde não bate luz alguma. Daí aqui uma outra representação também, né? Tem as plantas terrestres, as plantas que ficam imersas, flutuantes. Aqui a zona eufótica ainda onde bate luz, essa zona trofovítica é onde fica os seres que fazem a decomposição, né? E esse marronzinho essa área marronzinha aqui, é a zona bentônica. Uma pergunta, aqueles peixinhos pequenininhos, sabores, eles têm alguma visão? Ou será só a sensibilidade? Esses que acabei de demonstrar, é mais o olfato que funciona, é mais o olfato. A visão, alguns é muito, muito rudimentar a visão, e outros são cegos. E tem também alguns que são transparentes, eu não coloquei, que é um mecanismo de defesa. Eles passam alguns peixes, não sei se dá para se chamar de peixe, mas eles daí é um meio de proteção também, porque eles ficam meio disfarçados no meio aquático. Daí eu coloquei os fiordes também, porque também sofre o meio aquático, e eu acho muito bonito particularmente, eu não conheço. Então ele é uma combinação geológica e aquática. Então são grandes vales rochosos que foram inundados pelo mar. Eles localizam-se principalmente nos países vizinhos à Antártica e ao Ártico, né, que são a Groenlândia, Chile, Nova Zelândia, Noruega, que é onde o pessoal mais faz turismo. Então eles foram criados pela erosão do gelo. Então, à medida que o gelo ia se formando, aqueles blocos iam ficando tão pesados que eles iam levando o mar adentro, que ia fazendo a erosão. E daí eles derretiam, e daí a água do mar invade, que é onde cria os fiordes. Daí esse, que eu não sei a pronúncia, eu até procurei, mas o cara falou tão rapidinho que eu não consegui pegar. Ele é considerado o rei dos fiordes. Ele tem 186 quilômetros de extensão, bem fundo, é uma característica também dos fiordes, a grande profundidade, 1.284 metros, e os paredões enormes também. No caso, eles não é esse daí, mas eles podem chegar a 1.700 metros de altura. Daí aqui está a foto de um fiord. Ele é muito bonito. Daí eu coloquei esse daqui também, porque aqui no Brasil tem o nosso fiord brasileiro, que fica lá em Paraty, é o Saco de Mamanguá. Então ele tem praias douradas, como tem a foto ali, coloquei a fonte, a Vânia, os que eu descobri, eu coloquei numa mesinha.
De areias, eles têm areias douradas, águas esverdeadas, azuladas, transparentes, e o termo que eles é um braço de mar que avança pela cadeia. No caso aí, avança 11 quilômetros. E o termo pela Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica bem preservada, deve ser linda, aí, pelos comentários que eu vi. E no final tem uma cachoeira que deságua no mangue, deve ser fenomenal. E o nome desse fenômeno é ria, fenômeno em geografia, geologia, é ria, porque eles chamam de nosso fiorde brasileiro, mas isso não é um fiorde, né? Porque o fiorde se origina de glaciares, mas é uma construção da natureza muito parecida. Fiorde brasileiro. É o fiorde brasileiro, é chamado de fiorde brasileiro. Então, o saco de Mamanguá. E daí as ondas também. Então, elas são provocadas pelos ventos, né? Geralmente não ultrapassam uns 10 metros, a não ser naquelas praias de Portugal, lá que o pessoal vai surfar. As marés é uma oscilação vertical da superfície do mar, ela ocorre principalmente por causa da gravidade com a Lua e em menor proporção do Sol. E as correntes marítimas também, que é muito importante para a regulação do clima na Terra. Então, as correntes, elas são como rios, né, que correm nos mares e oceanos, e são deslocamentos contínuos de massas de águas marinhas. Elas seguem sempre a mesma direção, a mesma velocidade. E elas se formam em função das diferenças de temperatura e salinidade, do relevo submarino e variações de pressão. Geralmente elas possuem velocidade pequena, mas em função de que estão em fluxo constante, elas disseminam as espécies animais e vegetais pelos locais por onde passam. Daí a gente vê naqueles documentários como que o lixo da Austrália foi parar na costa lá do Caribe, sei lá. Daí tem as correntes quentes e as correntes frias. Daí aqui dá uma representação assim, né, as vermelhinhas são as correntes quentes que servem para aquecer o hemisfério norte e as correntes frias que vão refrescando. Daí isso tem mais assunto ainda, mas aqui não é a nossa ideia de ficar se aprofundando. O El Niño Tem toda no Pacífico. Mas daí tem toda uma explicação, daí eu não fui nesse, não envolvi. O El Niño e Laninha acontece pela alteração da temperatura no Pacífico. E daí depois no meio do Pacífico ali. E aí, dependendo de como se altera a temperatura do mar, aí sofre influência na atmosfera. Inclusive, o Oceano Pacífico é o oceano mais revoltoso que tem, né? Ele só foi chamado de Oceano Pacífico porque, numa expedição, o Fernando de Magalhães pegou uma calmaria e chamou de Oceano Pacífico. Mas Agora, quem mora em volta do Pacífico, nossa, é gente muito tranquila. Vocês podem reparem. E daí os corais, que eu acho que é a cereja do bolo, né, no oceano, né? Eles ficam na zona eufótica, que é na zona mais superior, né, onde bate bastante luz solar. E eles servem de abrigo, proteção e alimentação para diversas espécies, né? Eles se compõem de carbonato de cálcio e é onde tem a maior diversidade dos ecossistemas marinhos. E tem os atóis também, é interessante. Ele é formado quando o recife de coral ele cresce ao redor de uma ilha e ele vai afundando. E daí eles são formados porque ele vai formando essa laguna central
E ovalada, geralmente tem ovalada, elíptica, sempre nesse formato, né? E aqui a gente tem o atol das Rocas, né? Aqui no Brasil, que é bem famoso. E a maioria também está em águas tropicais rasas, na região do Pacífico Sul, Oceano Índico e Caribe. E eles são muito visitados por turistas, né, por causa da beleza. Esses lagos submarinos são bem diferentes dos rios, né, das correntes, rios submarinos que vêm depois. São chamados lagos de salmoura, que eles têm uma salinidade entre 3 e 5 vezes maior do que o oceano. Eles estão dentro do oceano, mas eles não se misturam com a água do oceano por causa da diferença de densidade, né? E tudo também que cai ali morre, por causa da... não tem como sobreviver nesse meio. Então, ali, essa partezinha, eu acho que é a parte mais sedimentada, né? Aquela parte de cima é onde fica mesmo a lagoa, ou tem um peixinho, mas ele está sobrevoando. E aí foi filmar da National Geographic, um caranguejo morto não sobrevive. Então são aparelhos submarinos, né? Em regiões bem profundas do oceano. E essa filmagem é lá do Golfo do México, onde tem muitas lagoas submarinas. Essa eu deixei sem som. De propósito. Daí, daí tem os rios submarinos. Esses são bem interessantes. Eles estão a centenas de milhares de metros de profundidade. Esse tem que ler porque é uma linguagem assim que não é corriqueira. Que, na realidade, o nome desses rios é correntes de turbidez. E eles têm origem nas margens das plataformas continentais, em seus taludes, né, igual jardinagem, né, aquela depressão, e os grandes declives que marcam as marcas da terra e as profundezas. Daí, quando eles estão próximos à foz de rios, os sedimentos se acumulam até atingir um ponto crítico e desaba no fundo do oceano. E é uma velocidade que passa a 60 km por hora e vai escavando os canais abissais, né? E são rios muito grandes, podendo atingir milhares de quilômetros, com dezenas de quilômetros de largura e centenas de metros de profundidade. E elas são muito importantes porque elas também são um meio de transporte do sequestro do carbono da terra para do fundo do mar, o que faz com que esses rios retirem o carbono, né, e contribuem para o aquecimento, que normalmente é o aquecimento global. E esses rios submarinos, eles foram descobertos relativamente há pouco tempo. Foi lá por 1930, teve um terremoto e esses cabos de telégrafos, tudo foram destruídos. E eles acharam que era por causa do terremoto, mas depois eles viram que não, tinham aqueles rios, foram esses rios submarinos que estavam destruindo o cabeamento do fundo do mar. É muito interessante isso. Daí aqui tem uma representação, tá o carinha ali, ó, um mergulhador, aqui. Então, aqui a Terra é azul. Quem falou isso, vocês devem, pelo menos devem ouvir falar, né? Foi em 12 de abril de 61. Esses dias comemorou o aniversário. Quando ele não chegou a ficar 2 horas, foi o primeiro homem a sair, né, para o espaço, e ele não chegou a ficar 2 horas fora. Mas quando ele voltou, daí ele falou essa frase que eternizou, né?
Então, a palestra foi essa. Espero que eu tenha trazido colaborado com algum conhecimento, né? Então, é bem profundo. Então é isso, pessoal.